Hallihallo, willkommen, bem-vindo, bem-vinda à sua primeira aula. Das ist die Stunde Nummer 1. Blumi und Cookie, kommt, wir spielen heute. Unter dem blauen Himmel, Lächeln bringt Freude. So, todas as nossas aulas do curso vão seguir essa mesma estrutura. Cada aula é dividida em 5 etapas. Cada uma dessas etapas servem para você receber a informação e treinar. E você consegue usar todo o seu aprendizado para transferir e além das páginas do livro e usar o alemão com a sua criança ou falar o alemão, transferindo esse conhecimento para uma situação real. Ou seja, a cada aula você tem um motivo para comemorar, porque sim, você vai falar alemão desde a primeira aula. So, dann lass uns loslegen. Vamos lá. Aqui já na primeira página da nossa apostila, você encontra o número da aula. Stunde Nummer 1. Das ist die Stunde Nummer 1. Essa é a nossa aula número 1. Abaixo são os números das páginas da história que você vai aprender. Seiten 1 und 2. Mas ok, aqui é uma exceção. Tem 2 páginas nessa aula porque elas são bem curtinhas, mas, salvo exceções, 1 página por aula. Logo aqui ao lado tem o que você aprende. Was lernst du? O que você vai aprender a cada aula? Nessa primeira aula são os pronomes pessoais e a conjugação do verbo sein, ser e estar. Bom, agora a primeira página da nossa história, Seite Nummer 1. Aqui eu leio para você, conto o que está escrito, para depois nós começarmos o nosso treino, ok? Also, hier steht, aqui está, Hallo, ich bin Blumi. Olá, eu sou a Blumi. Blumi é o nome dela. Seite Nummer 2. Hallo, ich bin Flüki. Flüki, o nome dele. Good. Essa é a parte onde você treina a pronúncia. Eu te conto cada detalhe da frase e você tem um campo aqui ao lado para fazer as suas anotações, os seus registros, para ajudar a fixar aqui o conteúdo. So, então a primeira palavra é a palavra oi. A palavra oi começa com H e esse H em alemão ele tem um som semelhante ao nosso R, quando nós falamos carro, rato, ele é semelhante a esse som. Então, para dizer o oi, a gente diz hallo, hallo. A palavra ich, tem um som diferente também. Esse som a gente não tem semelhante em português, ele sai da garganta, como se estivesse saindo um ventinho aqui da garganta. E dá para pensar até num gato quando fica bravo, que quer arranhar. Ich, genau. So, bin, a palavra bin, a única diferença do português é o N. O alemão, ele diferencia bem o som da letra N e da letra M. N, o final fica aqui, N, bin, a língua no céu da boca. E quando for M no final, os lábios se fecham. Mas nesse caso, hallo, hallo, ich bin Blumi. Gut, Blumi é o nome dela mesmo, inspirada na palavra die Blume, que é a flor. Sehr gut. A frase inteira, então, agora. Hallo, ich bin Blumi. Sehr gut. Und weiter. Próxima frase. Hallo, ich bin. A mesma frase aqui de cima. Agora, Flüki. Flüki. TFL. Já até nisso o nome foi pensado para trazer bastante consoante junta. Porque o alemão realmente, você acho que já sabe, já deve ter percebido que tem muita consoante juntas. Então, é muito bom a gente já começar a treinar desde agora, desde o início, para acostumar também. Então, Flüki,
essas três consoantes, cada uma com o seu som, e como em português, flu, flu. Até que tudo ok se não tivesse esse U com trema, que esse a gente não tem em português. Mas a gente já vai focar nesse U com trema. Seguindo aqui, mais consoantes juntas, o CK em alemão também é muito comum. Flüki, duas outras consoantes juntas. Ki, o som também conhecido para nós. Então, Flüki. Agora, voltando no U com trema. Eu até brinco com as crianças. Parece uma carinha feliz, um emoji. E é engraçado mesmo, porque quando a gente diz o U com trema precisa fazer um biquinho. O som, ele não é de U, ele é um U misturado com um I. Ü, Ü. Genau. Ele aparece bastante no alemão, então você vai se acostumar com ele, kein Problem. Primeira vez fica um pouco diferente mesmo, porque a gente não tem esse som em português, mas treinando vai acostumar. Então, agora, palavra por palavra, vamos juntos. Hallo, ich bin Flüki. Flüki. Só mais uma vezinha o U. Ü. Genau, sehr gut. Flüki é o nome, mas Flüki vem de colher, para combinar aqui com colher flores, Blume und Flüki. Sehr gut. Agora, essa é a parte que você conhece realmente a estrutura, como montar a frase e poder transferir para uma situação real. Esses são os pronomes pessoais. Como em português, mas um pouco diferente. Começa com eu, ich, que é o que a gente treinou agora antes. Mas aqui você vai ver que a nossa conjugação é um pouco diferente. Eu, tu, nós, eles, vós, né? Ah, a gente não usa o vós, né? O alemão fica um pouco mais prático aqui. Tem du, que significa você, er significa ele, prestando atenção que o R tem um som de A meio aberto. Er, sie, ela, sie, o S tem um som de Z. Sie, wir, nós. O W em alemão tem o som de V. Wir, nós. Ihr são vocês. Agora, aqui a novidade. Em alemão, usa-se muito essa forma Sie formal, como se fosse senhor ou senhora. Então, no formal, Sie, aí você um pouquinho mais para frente vai entender melhor. E pode também funcionar para eles ou elas. Sie, eles ou elas, ou os senhores, as senhoras, o senhor, a senhora, no formal. E agora a nossa conjugação. Ich bin. Ich bin. Du bist. Er ou sie ist. Wir sind. Ihr seid. Sie und sie sind. Então aqui você já conhece vários pronomes pessoais que já dá para transferir para muitas outras situações. E para começar a usar em outras situações, eu vou te mostrar agora a estrutura de uma pergunta em alemão e de uma resposta. Essas são perguntas de sim ou não. Ja oder nein Fragen und Antworten e as respostas. As perguntas de sim ou não, elas acontecem com uma troca no alemão. Also, a gente tem aqui a resposta. Ich bin Blumi. Ja, sim. Ja, ich bin Blumi. Sim, eu sou a Blumi.
Começando com ich, pronome pessoal ich, o verbo na segunda posição, ich bin Blumi, e o nome. Mas na pergunta, o bin, ele fica no começo, ele inverte. Bin ich Blumi? Eu sou a Blumi? Ele inverte. Bin ich Blumi? Ja, ich bin Blumi. Genau. Aqui, como no inglês tem essa estrutura também, né? Mas pra gente no Brasil a gente só muda a entonação, né? Mas no alemão, toda vez que a gente for perguntar, quando a resposta for sim ou não, ja, sie ist Blumi. Ela é a Blumi. A pergunta fica ao contrário. Ist sie Blumi? Aí aqui o verbo vem na primeira posição e o pronome na segunda. Ist sie Blumi? Então a gente tem essa estrutura de perguntas. Então as perguntas sempre vão ter os verbos aqui no início. Bist du flügge? Nein. Não. Nein. Ich bin Blumi. Ich bin na resposta e bist du? Você é o Flüki? Nein, ich bin Blumi. Aqui nesse próximo exemplo, sind wir? Somos nós? Sind wir Blüki und Flumi? Nein, wir sind Blumi und Flüki. Próximo exemplo. Ist er Flüki? Então, o verbo e o pronome. É ele Flüki? Ist er Flüki? Ja, er ist Flüki. Pronome e verbo. A troca na resposta. Sind sie Blumi und Flüki? São eles Blumi und Flüki? Ja, sie sind Blumi und Flüki. So, e agora que você conheceu a estrutura de uma pergunta, de uma frase, os pronomes pessoais e a conjugação do verbo sein, chegou a hora de treinar e registrar. Você vai notar que nas primeiras aulas tem a tradução em português abaixo do enunciado de cada exercício. Mas conforme as aulas vão passando, essa tradução não vai ser mais necessária. Esse primeiro treino é o treino da escrita. Esse exercício tem um modelo parecido com os modelos que a gente encontra nos diplomas oficiais. Ou seja, nós temos uma caixinha aqui com as palavras que vão ser usadas para colocarmos aqui nas lacunas, para preencher essas lacunas. Então, cada uma delas aparece uma vez e dá para a gente ir fazendo um risquinho em cada palavra. Zum Beispiel, hallo, ich. Aí a gente dá uma procuradinha aqui. Ich bin. Ah, bin. Ok, esse daqui já foi. Ich bin Blumi. Eu vou dar 3 segundinhos, só para sinalizar que você pode apertar o pause e fazer no seu tempo. Principalmente agora no começo, isso vai ser muito importante. So, dann los. Então, aqui nós já temos o bin. Hallo, ich bin Blumi. Und já podemos riscar ali em cima. Sehr gut. Dann die nächste. Buchstabe B. Aqui a próxima, a letra B. Agora esse é o momento que você dá uma pausinha, aproveita essa parte do digital e toma o seu tempo, ainda mais nesse primeiro exercício. Revê a conjugação, revê os pronomes, as perguntas com calma e escolhe aqui a palavra, ou as palavras nesse caso, que vão preencher a lacuna. Eu vou dar a pausinha de 3 segundos e aí você pode voltar para poder corrigir junto comigo. Good. Então, nós temos aqui ist, flügge. A conjugação ist do verbo ser e estar, ele ou ela. Como aqui, flügge, ele, er, ele, er, ist, flügge. Já faz um risquinho ali no é. Good. Próximo. Sie. Blumi.
Como a gente viu aqui a estrutura, ele é flügge, sie. A gente sabe aqui, como tem o caso de Blumi, que se trata dela, ela. E a conjugação, ela, sie, ist. Então, nós colocamos aqui ist. E um check. Só fazer o risquinho ali no ist também. Sehr gut. Buchstabe C. Próxima letra. Mais 3 segundos para você fazer a sua pausa, dar uma olhadinha nas palavras, preencher e despausar para nós corrigirmos juntos. Então, hallo. Já faz um risquinho ali no hallo. Und wir, a conjugação do verbo sein com o pronome nós. Wir sind. Wir sind Blumi und Flüki. Check. Faz aqui um risquinho no sind, vendo que tem 2, um para cada lacuna. Pode ser qualquer um deles para fazer o tracinho. Sehr gut. Buchstabe D. Mais uma pausinha agora. Gut. Dann korrigieren wir zusammen. Sehr gut. Ist Blumi. Conjugação do ist, ele ou ela. Olhando aqui em cima, a gente já colocou, só sobrou esse sie, que dá para confundir com o sie do senhor e senhora do formal, mas como aqui é início de frase, sie maiúsculo. Ela, sie ist Blume. Tchuc, risquinho no sie. Und er, a conjugação do verbo sein, ele é, ist. Flüki. Und tchuc, risquinho aqui também no ist. No segundo ist também aqui, no caso, tem 2. Sehr gut. Buchstabe E. Mais uma pausinha. Genau. Ihr. Vocês. Conjugação do verbo sein. Ihr seid. Blumi und Flüki. Ihr seid. Strich. Ihr seid. Und dann weiter. Sehr gut. Dann Buchstabe E. Noch 3 Sekunden Pause. Sehr gut. Sie, Blumi und Flüki. Então, aqui dá pra gente saber que são eles, Blumi und Flüki. Sie sind Blumi und Flüki. Und jetzt ist das alles komplett. Sehr gut. So, dann Übung Nummer 2. Aqui ainda o segundo treinamento da escrita, Fragen und Antworten. Fragen são perguntas und Antworten e respostas. Tem a tradução aqui, mas, como eu falei, ela vai, ao longo das aulas, não sendo mais necessária. E esse exercício é a mesma forma de ser feito. Tem o quadro com as palavras e as lacunas para serem preenchidas, porém, aqui se trata de pergunta e resposta. Então, agora é o momento para você dar uma pausa mais longa e já poder fazer esse exercício da mesma forma que nós fizemos juntos, aquele anterior, o Nummer 1, da escrita, e depois solta aqui a pausa para voltar e ver as respostas e seguir junto comigo a correção. Sehr gut. Então, a revisão aqui a gente vai fazer juntos. Bin ich Blumi? Sou eu a Blumi? Lembrando que na pergunta o verbo vem em primeira posição. Bin ich? Ja, ich bin Blumi. Na resposta, o verbo fica na segunda posição, como se o sim ou não aqui fosse a parte. So, weiter. Bist du Flüki? A conjugação do verbo sein com du. Bist du? Lembrando aqui também da inversão. Ja, ich bin Blumi. Verbo na primeira posição na pergunta de ja ou nein. E a resposta, ja, ich bin Blumi. Gut. Ist er Flüki? A conjugação
ist. É ele ou ela, nesse caso, como é o Flüki, ist er. É ele, Flüki. Ja, er ist Flüki. Ist sie Blumi? É ela, Blumi. Nesse caso, a gente sabe que é o sie por causa do Blumi. Ela. Ja, sie ist Blumi. Sind wir Blüki und Flumi? Somos nós Blüki und Flumi? Nein, wir sind Blumi und Flüki. Sind Sie Blumi und Flüki? Ja, Sie sind Blumi und Flüki. Sim, eles são Blumi und Flüki. Só para confirmar, pergunta então, verbo. No começo, sind Sie, são eles Blumi und Flüki? E na resposta, sim, eles são Blumi und Flüki. Nessa construção das perguntas de sim ou não. Sehr gut. Super! Chegou então o momento do treino da escuta, da compreensão auditiva. Eu vou falar a primeira parte e você tem o exercício também, como no diploma oficial, para colocar se está correto ou falso. Richtig, correto, a letra R. Falsch, a letra F, de falso. E o próximo exercício, numa 2, é para preencher as lacunas. Ao ouvir a palavra, você já vai poder treinar a sua escrita. Kein Problem, wir machen es zusammen. Nós vamos fazer isso juntos. A aula fica um pouquinho mais longa, mas é para você se acostumar. Todas as outras vão seguir da mesma forma. Então, esse primeiro exercício, hör zu, entscheide, ob die Aussage wahr oder falsch ist, para você decidir se a afirmação aqui, se a frase ela é richtig, correta ou falsch. Primeiro, em todos os diplomas, você tem um tempo para fazer a leitura das frases e depois fazer o exercício da escuta. Então, eu vou começar letra por letra falando o áudio 2 vezes, como também acontece nos diplomas, né, oficiais, e aí você marca. Gut, vou falar 2 vezes. Sie ist Blumi. Sie ist Blumi. Gut? Richtig oder falsch? Pode assinalar agora aqui. Dann falsch. Falsch. Ja, sehr gut. Dann Buchstabe B. Hallo, wir sind Anna und Theo. Agora você vai ouvir o que eu vou dizer 2 vezes e vai assinalar se essa frase é richtig, correta oder falsch. Hallo, wir sind Blumi und Flüki. Hallo, wir sind Blumi und Flüki. Já, eu sei, tá fácil demais. Falsch, é o que eu acabei de dizer. Hallo, wir sind Blumi und Flüki. Essa frase, Hallo, wir sind Anna und Theo, não está correta. Mas é só para você pegar o jeito, que agora a gente vai começar a fazer dessa mesma maneira e todas as aulas também vão seguir com esse modelo, ok? Dann Buchstabe C. A frase é a ist Martin. Está correta, richtig oder falsch? Vamos para o áudio. Ist Martin. Ist Martin. Richtig oder falsch? Sehr gut. Richtig. Ja, ist Martin. Ele é o Martin, né? Ele é Martin, né? O aqui não precisa o artigo. Sehr gut. Você percebeu que aqui você já está conseguindo ouvir e tirar o conteúdo do livro para uma situação real. Ist Martin. Ele é o João. Ela é a Joana. Gut? Super, dann weiter. Buchstabe D. A frase, então, ihr seid Johann und Florian. Richtig oder falsch? Ich sage. Wir sind Johann und Florian. Wir sind Johann und Florian.
Genau. Falsch. Ihr seid, vocês são. No áudio eu disse wir sind. Nós somos Johann e Florian. Gut. Sehr gut. Und Buchstabe E. A Frase: Seid ihr Maria und Ritalia? Richtig oder falsch? Ich sage: Seid ihr Maria und Ritalia? Seid ihr Maria und Ritalia? Ja, genau, richtig. So, agora você já pegou o jeito. Todas as nossas aulas vão ter essa estrutura na parte da compreensão auditiva e a gente segue para o exercício número 2 para preencher as lacunas. Para isso eu tenho uma dica. Agora que você já está pegando o jeito, escreve a palavra sem olhar, sem revisar e depois volta para corrigir se for necessário. Eu vou ler as frases 2 vezes, como é feito nos diplomas, e você pode preencher a palavra. Depois nós voltamos para corrigir juntos. Mas primeiro a gente vai fazer essa leitura juntos. Você vai ter o tempo para ler todas as frases em silêncio, quando for escrever um diploma, né? Então a gente lê agora nessa primeira aula juntos. Em seguida, eu falo os áudios 2 vezes e você vai preenchendo conforme você lembrar. Aí a gente volta para corrigir. Gut. So, então a nossa leitura, o enunciado hört zu und fülle die Lücken aus, para você escutar e preencher as lacunas. Aqui não tem a caixinha de palavras, é proposital para ajudar você a memorizar as palavras. Gut? Então a primeira frase: Hallo, ich Blumi. B. Ich bin Flüki. C. Bist Blumi? D. Ich bin Flüki. E. Sind Blumi und Flüki. So, dann los. Vamos para os áudios. Buchstabe A. Hallo, ich bin Blumi. Hallo, ich bin Blumi. Buchstabe B. Hallo, ich bin Flüki. Hallo, ich bin Flüki. Buchstabe C. Bist du Blumi? Bist du Blumi? Buchstabe D. Nein, ich bin Flüki. Nein, ich bin Flüki. Buchstabe E. Wir sind Blumi und Flüki. Wir sind Blumi und Flüki. Sehr gut. Vamos para a correção. Ah, sehr gut. Então, Buchstabe A. Hallo, ich bin Blumi. Eu sou Blumi. Nesse caso, ich bin, eu sou. Buchstabe B. Hallo, lembrando dos 2 L's aqui no Hallo. Ich bin Flüki. Buchstabe C. Bist du Blumi? Você é, nesse caso, lembrando da inversão. É você Blumi? Porque é uma pergunta. Nein, ich bin Flüki. Nein. Aqui tem um ponto final, mas dá para escrever quando for para ter uma ênfase maior, né? Como se fosse uma resposta aqui dessa pergunta. Bist du Blumi? Nein, ich bin Flüki. Und Buchstabe E. Wir sind Blumi und Flüki. Nós somos Blumi und Flüki. Sehr gut. Ah, agora sim, você chegou até a parte principal da aula.
a hora do output, a hora de falar, a hora de colocar em prática tudo que você aprendeu. E quanta coisa você já aprendeu nessa aula. So, tá los! Aqui é pensado para você falar mesmo, falar em voz alta, treinar, colocar em prática. So, até o enunciado diz aqui, sprich laut, fale em voz alta. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai me responder. Essa primeira pergunta é com o seu nome. Então eu vou te perguntar: Bist du Blumi? Você vai me responder: Nein, ich bin Tati, por exemplo. Bom, para esse treino, eu vou te fazer a pergunta, dar a pausa de 3 segundos para você pausar o quanto for necessário, e depois eu dou a resposta em seguida, como se eu fosse você, treinando. Gut, dann los. Bist du Blumi? Nein, ich bin Tati. Er Flüki. É a Flüki. Ele é o Flüki? Né? Como aqui na inversão. Ist er Flüki? É ele o Flüki? Antwort, resposta. Ja, er ist Flüki. Ist sie Blumi? Ist sie Blumi? Ja, sie ist Blumi. Sind sie Blüki und Flumi? Nein, sie sind Blumi und Flüki. Sehr gut. So, essa primeira aula tem as respostas escritas para você poder acompanhar, mas nas próximas você vai ficar mais livre para poder falar. Em seguida eu te trago a correção. Agora, a parte tão esperada. Erzähl das Märchen. Conte das Märchen. É o conto de fadas. Conte o conto de fadas. Hallo, ich bin Blumi. Hallo, ich bin Flüki. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Oh, gratuliere, parabéns. Você acabou de concluir a sua primeira aula de Stunde Nummer 1. Já falou alemão, já consegue aplicar em outras situações, treinou as 4 Fähigkeiten para os diplomas oficiais. Genau, e ainda pode ler já as 2 primeiras páginas da nossa história. Sehr gut gemacht. Te vejo na próxima. Bis dann. Auf Wiedersehen.